Agora vamos para o segundo método. Já vencemos o método da bissecção, vamos para o método de Newton. Então, como eu havia falado, o método de Newton ele é bem mais eficiente que o método da bissecção, porém ele tem um probleminha que é o cálculo da derivada da função que a gente quer aproximar. Esse é um problema grande. Depois, com o método da secante, a gente elimina esse problema, a gente perde um pouco de velocidade de convergência, porém a gente elimina esse problema da derivada. Então, o método de Newton ele é baseado no polinômio de Taylor, que já foi visto em cálculo 1, provavelmente, certo? Então, o polinômio de Taylor é um polinômio derivado da fórmula da expansão de Taylor, é um derivado, o polinômio é limitado, a expansão de Taylor é infinita. Basicamente, ele tem a ordem dele, né, o grau dele, indica qual é a maior derivada que a gente tem que calcular. Então, se é um polinômio de grau n, vai calcular até a enésima derivada, certo? Da função f. A gente usa o polinômio de Taylor para aproximar uma função f, que a gente, em geral, é complexa demais para ser feita análise em cima dela. Então, aqui está a forma por extenso, entre aspas, né? E aqui a forma resumida, conforme o somatório. Então, o polinômio de Taylor é o somatório de k começando em zero, ou seja, derivada, entre aspas, zero, né? Que é a própria função, até n, até a derivada de ordem n, da derivada de k, a derivada késima, né? Começa em zero, derivada zero é a própria função. Num ponto x0 sobre k fatorial, vezes x menos x0 em k. Então, este é o polinômio de Taylor, e o resto a gente usa que é para calcular, em tese, o erro de truncamento. Só que ele é muito difícil de a gente estimar o erro, porque a gente tem que calcular esse epsilonzinho aqui. E esse epsilon está dentro de um intervalinho, então né, ele é mais complexo achar o epsilon do que calcular. Então, não necessariamente a gente utiliza isso aí. Em geral, o cálculo RN só para achar o máximo erro cometido pela aproximação pelo polinômio de Taylor. Não é importante aqui isso aqui, essa segunda parte principalmente não é importante para a gente. O que é importante para a gente é o polinômio de Taylor em si. Na verdade, nem o polinômio de Taylor de grau n, é o polinômio de Taylor de grau 1 que a gente vai utilizar. Ou seja, se é grau 1, é até a derivada primeira. Então, até esse termo que eu fiz questão de colocar. Aqui para cá a gente não vai utilizar. Então, para desenvolver o polinômio, ou melhor, o método de Newton, a gente vai utilizar só o polinômio de Taylor de grau 1. O x0 é o centralizador do polinômio ou da série de Taylor. Basicamente, é onde o x0, nesses pontos x0, onde a função tem que ser igual ao polinômio. É o centralizador da função. Então, a gente destacando apenas aqui, né, aqui o polinômio de Taylor de grau 1, mais o resto, que é o erro de truncamento. Se a gente, basicamente, fazer o seguinte, a gente vai calcular, já que a gente quer aproximar, né, o P, a gente vai calcular o f de P, que vai dar zero, já que o P é exatamente a raiz, beleza? Aproximando, né, pelo P asterisco, ou seja, a gente vai centralizar no P asterisco. O P asterisco, se vocês voltarem a lembrar, P asterisco é a aproximação. P é o exato, P asterisco a aproximação. Beleza? Então, substituindo P asterisco no lugar do x0, então fica f de x igual, aqui seria um x0, então coloca P asterisco, mais f' de P asterisco, vezes x menos P asterisco. Em tese, a gente está considerando que é uma aproximação muito boa. Então, esse erro cometido vai para zero. Ele vai acabar indo para zero. Então, a gente tem lá que vai ficar no valor exato, a função vale zero, no valor P exato. Então, zero igual a função aproximada a função no P aproximado, mais a derivada no P aproximado, P menos P zero. Desculpa, P menos P aproximado. Mais o erro de truncamento que vai para zero. Por quê? Se ele é uma aproximação muito boa, esse aqui é muito pequenininho. Se o P asterisco é muito bom, uma aproximação muito boa, esse P menos P asterisco é muito pequenininho, porque é a distância entre o exato e o aproximado. Se ele é muito pequenininho, quando eu levo ao quadrado, número pequeno elevado ao quadrado, ele fica menor ainda. Ele diminui muito mais, então ele vai muito mais rápido para zero. Então, se esse aqui vai para zero, esse que está multiplicando também vai para zero. Então, tende todo esse termo ir para zero. O que a gente resta? Se isso tudo fica zero, fica só zero é igual a f de P asterisco, mais f' de P asterisco, que multiplica P menos P asterisco.
em cima deste polinômio de Taylor aqui de primeiro grau, centralizado no P asterisco, que a gente vai trabalhar. E se a gente isolar, aqui a gente vai ter o seguinte, isola o P, e vai ter o seguinte, lógico que aqui já é aplicando o processo iterativo. Vai ficar P, no nosso caso seria P igual a P asterisco, menos F de P asterisco dividido por F' de P asterisco. Só que aqui a gente só trocou. O P virou Pn e o P asterisco virou N-1, para virar um processo iterativo. Então, a gente tem aqui a nossa fórmula iterativa. O Pn, ou seja, a próxima aproximação, ou seja, a próxima iteração, é igual à iteração atual, N-1, menos F da iteração atual, N-1, dividido pela F' da iteração atual, Pn-1. Com N maior ou igual a 1. Então, começa em 1. Quando N é igual a 1, a gente vai calcular o P1 com base no P0. Então, vai ser P1 igual a P0, já que é 1 menos 1, 0, menos F de P0, dividido por F' de P0. Então, aqui a gente precisa, além da função, antes a gente tinha um intervalo. Agora a gente precisa de um chute inicial, que é o P0. Então, a gente precisa ter esse chute inicial apenas. Não precisa, é menos trabalhoso, porque a gente precisa ter um intervalo. A gente só precisa ter um chute inicial. E esse é o método, a fórmula recursiva, que a gente chama também, né? Pode ser recursiva, porque com o P1, o P0 a gente calcula o P1, com o P1 a gente calcula o P2, com o P2 a gente calcula o P3, e assim sucessivamente. Ser recursivo, ele volta no começo dos passos. Como é a ideia gráfica do método de Newton? Então, o que acontece? Ele tem aqui o nosso chute inicial, aqui está a nossa raiz e aqui está o nosso chute inicial. Ele vai lá no gráfico, traça a reta paralela. Tangente, aqui ele trabalha com a derivada, traça uma reta tangente. Aonde a reta tangente cortar o eixo X é o novo P. Então, cortou o eixo X aqui, veja que é uma reta tangente a esse pontinho aqui. É o novo P. Sobe até o gráfico, no gráfico passa mais uma reta tangente. Aonde a reta tangente cortar o eixo X é o novo P, P2. Sobe até o gráfico, passa uma reta tangente. Aonde cortar o eixo X é o novo P. Então, por isso precisa da derivada, porque precisa da reta tangente. Vai aproximando utilizando as retas tangentes. E, em tese, essa ideia de aproximar pela reta tangente acelera muito a convergência do método. Então, a gente tem aqui P0, estava uma distância razoável da raiz, já vai para P2, já diminuiu bastante, vai para P3, diminuiu muito, vai P2, né, P1, P2, P3 e assim vai sucessivamente. Aqui teria o P4, ele sobe aqui, calcula a tangente, provavelmente ia estar muito próximo do P, do valor exato. Ok? Então, vocês vão ver que a velocidade de convergência para o Newton é muito superior, mas muito mesmo superior à bissecção. Aqui o algoritmo, pseudolinguagem, quem quiser implementar, dá na mesma, né? Vamos, então, nada melhor que um exemplo para entender como é o procedimento de cálculo. Então, primeira coisa, seja f de x igual a x² menos 6 e p0 igual a 1. Use o método de Newton para achar até o P3. Então, não tem tolerância, não tem precisão. Nossa, não me veio a palavra na cabeça. Então, não tem precisão, a gente não precisa ficar testando para ver se atende ou não. Não precisão, mas vamos lá. A gente faz até o P3, né? Depois a gente verifica qual é o erro cometido. Esse a gente já calculou, x² menos 6, foi feito um exemplo, a gente pode até comparar daí contra o valor obtido lá com o método da bissecção. Comparar contra a bissecção é meio ruim, porque a gente parte de pontos diferentes, né? No método Newton a gente sai de um número, na bissecção a gente sai de um intervalo. Mas mesmo assim dá para ver, tem uma ideia de quanto é superior o método de Newton em relação à bissecção. Então, primeira coisa, né? Nossa função f de x é x² menos 6. O chute inicial é igual a 1, p igual a 1. Só que a gente precisa da derivada, porque lá no método se eu não me engano, P0, por exemplo, para calcular o P0 menos f de P0 sobre f' de P0. Então, a gente precisa da nossa derivada. Derivada de x², 2x, menos derivada de 6, 0. Então, está aqui a nossa derivada. Como fica, então, a nossa equação iterativa? Ó,
O Pn é igual a Pn menos 1 menos f de Pn menos 1 dividido pela f' de Pn menos 1. Nesse nosso caso, a nossa processo iterativo fica Pn menos 1, certo? Pn menos 1 ao quadrado, porque a gente vai jogar no lugar do x, menos 6, dividido por 2Pn menos 1. Beleza? Porque a gente joga no lugar do x, a gente coloca Pn menos 1. Então, aqui, para a primeira iteração, ou seja, n igual a 1, vai ter P1 é igual a P0 menos P0 ao quadrado menos 6 sobre 2P0. P0 sendo 1, número 1. Então, vai ficar, ó, P1 é 1 menos 1 ao quadrado menos 6 sobre 2 vezes 1. Vai dar 1 menos, aqui 1 quadrado, 1 menos 6 menos 5, 2 vezes 1, 2. Então, 1 menos 5 sobre 2, aqui vai dar menos 2,5. Com esse menos fica mais 2,5. Então, nosso P1 é 3,5. Vejam que eu só substituí no lugar do P0 aqui o 1 e fiz as continhas, aritmética básica. Verificar a distância até a raiz, ou seja, seria a precisão. Qual é a precisão? F de 3,5. Então, fica 3,5 ao quadrado menos 6, dá 6,25. Está bem longe do zero. Não tem precisão para testar. Era só realmente para mostrar, né? Ó, 6,25 no P1. Vamos ver como que vai dar no P2. Para analisar a convergência, ou velocidade de convergência. Fim da primeira iteração. Segunda iteração. N igual a 2, ou seja, vai calcular o P2 é igual a P1 menos P1 ao quadrado menos 6 sobre 2P1. Beleza? Então, vai ficar assim. Substituindo no lugar do P1, que é 3,5. Então, vai ficar 3,5 no P1 aqui, menos 3,5 ao quadrado menos 6, sobre 2 vezes 3,5. Aqui, a parte de cima, a gente acabou de calcular ali atrás, que é 6,25. Tá? 3,5 menos 6,25, sobre 2 vezes 3,5 dá 7. Essa divisão aqui dá 0,892857. Então, nosso P2 vai ser 3,5 menos 0,892857, que dá 2,607143. Beleza? Aqui, só para verificar de novo, né, a tolerância, ou melhor, a precisão, não é pedido no exercício, mas só para ter uma ideia. Então, seria a distância até a raiz é 2,607143 ao quadrado menos 6, que dá 0,07971938. Então, caiu de 6,25 para 0,80, menor que 1. Então, caiu 1/6, praticamente, ou mais, menos do que 1/6, né? Para menos do que 1/6 da precisão da primeira iteração, em uma única iteração. Beleza? Fim da segunda iteração. Foi pedido até o P3, ou seja, até a terceira iteração. Vamos lá calcular, então. O P3 fica sendo o P2, que a gente acabou de calcular, menos P2 ao quadrado menos 6 sobre 2 vezes P2. P2, que a gente acabou de calcular, é o 2,607143. Lembrando que eu estou usando aqui 6 casas decimais, nesse caso, porque foi o que eu peguei da calculadora, mas 4 casas decimais é o pedido, sempre. Menos do que 4 casas decimais, a não ser que o número tenha menos realmente do que 4 casas decimais, senão não tem que utilizar 4 casas decimais. Então vai ficar 2,607143 menos 2,607143 ao quadrado menos 6 sobre 2 vezes 2,607143. Fazendo essa conta, deu 2,45, 42, 56, 36. Beleza? P3, acabou. Em tese é para parar aqui. É só para calcular até o P3. Qual é a distância? Ou seja, qual seria, assim, de calculasse a precisão? Opa, passa aqui. 2,4542563 ao quadrado menos 6 dá 0,02. Ó, já atenderia uma precisão de 10 a menos 1. Provavelmente o próximo já atenderia uma precisão de 10 a menos 2. Então, no P3, bem mais rápido. Eu não lembro agora quantas iterações a gente fez na bissecção, mas eu tenho certeza que demorou mais do que 3 iterações. Fim da terceira iteração. Qual que é o erro relativo cometido? No P3,
O exato, com aqui 7 casas decimais, o exato é 2,44,94,897. Eu deixei no mesmo número de casas decimais. Né? O nosso aproximado é 2,4542563. Então, dá menos de 0,2% de erro com 3 iterações. Então, mesmo com um número baixo de iterações, 3 iterações é muito simples. Você está começando o método. Obviamente que o nosso chute inicial, para esse exemplo, eu fiz um chute perto do ideal. Então, com 3 iterações, apresentou um erro percentual bem baixo, evidenciando a eficiência do método de Newton. O que vai importar no método de Newton? O principal critério que importa no método de Newton, que é o que geralmente aumenta ou diminui o número de iterações, é o chute inicial. Então, se você dá um chute inicial ruim, nem mesmo o método de Newton fica rápido, ele fica mais demorado, ele começa a convergir mais devagar. Se o teu chute inicial for bom, for próximo do valor exato, lógico que você não vai saber, nem sempre você vai saber qual é o valor exato, mas você tem uma ideia, algumas funções você tem uma ideia, ele ajuda a acelerar. Por exemplo, aqui, basicamente essa função aqui, se a gente voltar um minutinho só aqui no início, essa daqui, basicamente a gente está perguntando qual é a raiz do número 6. Quando você faz x² menos 6 igual a 0, você está calculando qual é a raiz quadrada de 6. Então, raiz quadrada de 6, eu sei que a raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 9 é 3. O 6 está entre 4 e 9, então provavelmente está entre 2 e 3. Então, seria até melhor se eu desse um chute, por exemplo, um 2,5. Se eu desse um chute 2,5, que está entre o ponto médio entre 2 e 3, provavelmente na primeira ou na segunda iteração a gente já teria um erro muito menor que a gente teve aí na terceira, começando no número 1. Então, tudo depende do chute inicial. Eu acredito que com uma única iteração, com um chute inicial de 2,5, já seria, sei lá, um erro na precisão de 10 a menos 2 fácil, com uma única iteração. Então, o poder do método de Newton, o método de Newton em si já é muito poderoso, ele é muito mais rápido a convergência dele não é garantida, mas é muito rápido. Se você tiver um chute inicial bom, aí você acelera muito mais a convergência.